Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 34º episódio do Rural Ventures. Estamos aqui hoje, Kira, no 34º episódio. Eu estava pesquisando e vários podcasts do agro não passam pelo 34º. Estamos no Vale da Morte. Estamos no Vale da Morte. Isso é super importante frisar, que nós temos que passar desse momento. Sim. Exatamente igual as startups passam, né? E estamos aqui na BMC News. Para quem não conhece o Rural Ventures, nem sei para que câmera eu tô olhando aqui, viu? Olha, me fala aí. Estamos aqui no Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado especificamente em agritechs e foodtechs. Nós entrevistamos founders, co-founders, empreendedores seriais que olham para o mercado agrícola brasileiro e querem melhorar a qualidade da produção brasileira. Nesse momento, exatamente nesse período do Vale da Morte, estamos entrevistando alguns CVCs que olham para o mercado e tentam impulsionar algumas tecnologias que são implementadas pelos agritechs, pelas foodtechs e assim por diante. Antes de iniciarmos e chamarmos nossa convidada aqui, já dei um spoiler que é convidada, né? Esse podcast é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Bom, hoje estamos aqui com Karime Ajar, gerente de investimentos da BASF Venture Capital. Karime, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-la aqui no nosso 34º episódio do Vale da Morte. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Fico super feliz de ver que uma empresa multinacional tem um Venture Capital focado aqui para o Brasil. Muito obrigada, Rodrigues. Na verdade, eu que agradeço pelo convite de participar aqui desse podcast. Ainda mais num dia tão importante, né? No qual a gente passa pelo Vale da Morte. Mas mas já resolvemos. Estamos pivotando, né? Resolvido. Mas acho que é um ponto interessante, né? Assim, de você, assim, passar por esses vales, quer dizer que tem uma visão muito grande de crescimento e de futuro. Então, sem dúvida. Então é uma honra participar aqui do podcast de vocês. Obrigado, Karime. Por nada. Antes da gente chegar a entender um pouquinho o que você faz especificamente, como que você olha para as startups, eu queria perguntar como que você chegou nessa profissão, que é uma profissão totalmente nova, né? A gente está falando de investimento em startup, em venture capital Estados Unidos fala 10 anos no máximo, né? Mas um pouco mais, mas aqui no Brasil, em agtech, é muito recente, né? Muito 5 recente. anos, 6 anos, talvez. Então a gente gostaria de entender um pouquinho quem é a Karime. Bom, as trajetórias não são muito lineares, né? Não. Mas, assim, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que é veterana em investimentos, e aí, especificamente em agtechs até. Ah, legal. Por incrível que legal. Uhum. Eu sou engenheira naval de formação, fiz uma pós na França em sustentabilidade e também estudei na GV, uma pós em Venture Capital que o GVCEP fez. E foi lá que eu conheci o pessoal do Fundo Criatec. Legal. Eu era apaixonada pelo tema de Private Equity, Venture Capital, e era realmente algo que eu queria muito trabalhar. Fui fazer essa pós, conheci o time lá que hoje é SP Ventures, né? Sim. Então, que tocava a regional de São Paulo. E aí apareceu uma oportunidade de ir para lá. E lá, isso em 2010, eu fui responsável por monitorar os investimentos da carteira em agro. Então, eu acompanhava 3 empresas, desafios muito distintos, assim, de controle biológico até monitoramento de máquinas agrícolas. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com Venture Capital. Passei por um search fund focado em saúde e depois eu fui para a TOTS para montar o Last Corporate Venture. Aí lá fiz M&A também. Tive uma posição similar na Cielo, que era Corporate Venture e M&A. Trabalhei num fundo de Venture Debt também, da SP Ventures. E aí eles recomendaram, enfim, acho que é muito diferente de crédito de equity, né? Sim. E nisso, assim, apareceu essa posição aqui na BASF e foi uma recomendação do pessoal da gestora. Então foi um caminho que foi se construindo, assim, ao longo do tempo. Que legal. Eu não imaginava. É um pouco diferente, né? Bom, sempre o caminho para o Ventures é diferente, mas seu é o mais certinho que eu já vi. Normalmente as pessoas vêm de todo, né, um background diferente, misto, mas você realmente fez uma carreira no Venture prolongada, né, que acho que é única. Mas é legal que ela queria desde sempre, né? Desde sempre. Eu queria muito. Isso que é interessante, né? Porque é uma profissão que, tipo assim, eu não iria pensar numa profissão, né? Exatamente. As pessoas só caem nele por acaso, né? Que nem eu. Foi por acaso, mas
E acho que assim, não tem são vários skills que são necessários, não é uma coisa que é direcionada, assim, né? Tem alguns skills, assim, acho que mais técnicos é um pouco menos, mas acho que tem um pouco mais de arte de trabalhar com Venture Capital, né? Experiência, né? Experiência, acho que é gostar de empreendedorismo, é gostar de coisas novas, acho que tem um pouquinho de estômago para lidar com risco, incertezas. Então, acho que tem uma coisa que é um pouco mais de perfil e de querer muito. E de colaboração, né? Porque você vai ter que colaborar muito com as empresas, né? Um pouco de visão também, de ver que como esse vai impactar, né? Qual vai ser as próximas disrupções. Esse, às vezes, é muito difícil você enxergar, né? Saber encaixar, né? Porque você vê algumas... Como você tem uma abertura muito grande para várias empresas, né? No final você começa a receber muita informação e você começa a casar o que uma empresa pode conciliar com outra que vai dar um business muito melhor, né? Esse eu acho que é o grande diferencial de quem olha a empresa, né? Fala assim, pô, se essa empresa conseguir conciliar com aquele outro business, vai ser um produto sensacional. Mas, Karime, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje vocês trabalham com qual nível de startup? Qual que é a escala? Qual que é o que cai no radar, na verdade? Né? O que cai no radar de vocês que fala assim, pô, isso me interessa, tem alguma vertical específica de produto, ou vocês são abrangentes, mas olham somente o nível de maturidade do negócio? Tá bom. Algumas dimensões aqui de análise. Qual a tese, né, de vocês, basicamente? Basicamente, desenha uma tese. A tese aqui eu vou chamar Basta Venture Capital de BVC, né? Que é o que a gente chama. A tese da BVC é de fazer investimentos em Series A e Series B. Então, a gente sempre co-participa, né, com outros investidores. Sim. E aí, o nosso ticket ele vai de 1 a 5 milhões de dólares. Legal. Que do jeito que está o câmbio, aqui pro Brasil ajuda muito. Fora a gente acaba fazendo um pouco mais seed, mas aqui eu acho que dá para comprar empresa. Uma aquisição. Exatamente. Então, com esse ticket de investimento aqui para a região, o que eu acho muito legal é que a gente começa a trabalhar com empresas de um porte um pouco maior. Sim. Por um lado, né? E aí o que é legal é conseguir promover sinergias com a BASF. Legal. Né? Então, aí, de fato, é o valor de falar, eu sou investidor em estratégico e eu, de fato, consigo trazer projetos de colaboração, desenvolvimento, projetos comerciais, além do capital. Sim. Então isso acho que acaba casando com o ticket e essa questão de câmbio aqui para a região. Áreas, né, então, que a gente está focado, a gente fala que existe química em tudo, né? Então, são 13 unidades operacionais que a gente tem dentro da BASF, então cobrindo desde a produção de monômeros até tintas da Suvinil. Sim. Então tem campo da BASF em tudo. Mas a agro é algo muito relevante aqui para a região. É relevante em termos de receita, é relevante em termos de inovação. Acho que o que aparece aqui de inovação em agro não acontece em nenhum lugar do mundo. E quando eu levo os dias de agro aqui, por exemplo, do Brasil ou da América do Sul, para o comitê que acontece fora do Brasil, né, que são todos os meus colegas que estão em diversas geografias, todo mundo fala assim, nossa, mas vocês são muito criativos. Mas por que vocês pensaram isso? Como vocês pensaram isso? Como é que, né? Por que esse modelo comercial? Como chegar desse jeito? Então, tem muitas coisas que são, acho que de uma competência muito grande aqui do Brasil, acho que uma vocação muito grande do Brasil, ao mesmo tempo com talvez um ecossistema que não seja tão favorável. A gente não tem tanto subsídio. Sim. Para a agricultura não tem nada, na verdade. Não, sério. Então, dito isso, assim, tem 1 milhão de oportunidades, por exemplo, em crédito. Sem dúvida. E diversos modelos de negócio para isso. A questão de regulação de controle biológico. Sim. Super interessante você entender a questão de regulação, a produção farm, a questão de fertilizantes, né? Então, como trazer nutrição para o solo. Tudo isso, assim, é uma evolução da regulação, que em outros países nem existe. Então, é um ambiente extremamente rico. E cada vez mais eu vejo os empreendedores aqui com uma qualidade muito melhor. Esse melhorou muito, acho que durante o Covid, né? A gente estava comentando sobre isso, que muitas pessoas cansarem da vida cooperativa e estão vindo do mercado. Antes, eram pessoas saindo da faculdade com ideias, mas sem conhecimento do mercado. Hoje,
a gente vê cada vez mais empreendedores com experiência do mercado e ideias legais também, porque eles conviverem nesses problemas. Então, aqui né, tem muitos problemas, então por isso tem tantas soluções, ideias. Né, eu acho que tem um ponto muito importante, que eu estava até comentando isso com outro amigo, que acho que a proximidade com a morte, né? As pessoas ficaram muito próximas da morte, assim, com o Covid, né? Então, assim, e aí isso fez com que as pessoas tomassem mais risco. Reavaliarem a vida e tomassem mais risco. Tipo, eu falo assim, cara, eu vou ficar trabalhando a vida inteira num negócio que eu não gosto, ou eu vou tomar o risco de fazer realmente o que eu quero? Então, acho que esse foi um passo importante para as pessoas largarem um pouco do mundo corporativo e falar, cara, eu vou empreender, eu vou pensar, vou tentar, pelo menos, fazer aquele negócio. Isso é super importante. E como você comentou, a gente tem pessoas muito criativas no Brasil e empreendedores nato, vamos dizer assim, né? É lógico que cada dia que passa o ecossistema tem melhorado e tem amparado melhor esses empreendedores. Mas a dificuldade que nós tínhamos no passado de abrir uma empresa, tudo isso fazia com que travasse muito o business, né? E aí uma pergunta para você como BVC, né? Quanto é relevante quando vocês avaliam uma startup, por mais no estágio de um Series A que ela vai estar, o quanto é relevante os founders para vocês? Eu diria que é 100% da análise. Eu acho que até vale comentar que tem parte do nosso processo de diligência, às vezes passa por uma avaliação de perfil dos empreendedores. Para entender como o grupo de empreendedores, os principais executivos funcionam. Isso é legal. É super interessante, assim, porque a gente sempre fala, Venture Capital é um negócio de pessoas. Sim. Mas a gente nunca avalia as pessoas nas diligências, né? Então, assim, em alguns casos a gente chega até a faz uma avaliação do perfil do time de empreendedores e principais executivos, porque, de fato, o que é mais importante são as pessoas que vão tocar esse negócio. Então, eu diria assim, 150%. mais ou menos 150% da avaliação. Não, é muito importante porque a ideia você pode evoluir, né? A tese até do startup pode pivotar, mas as pessoas dificilmente eles vão mudar, né? Você começa com pode aprender, mas tem que ter aquelas componentes, né? É difícil depois achar uma peça que está faltando. Mas, bom, é difícil avaliar também, né, a equipe, porque é a parte mais difícil, eu acho. E é muito dinâmico, né? O mercado é muito dinâmico, né? Porque o cara, é que você falou, o cara pode pivotar no meio do caminho, mas o cara tem que querer pivotar, ou tem que ter essa adaptabilidade, aberto, mindset, né? Esse mindset aberto para fazer essa mudança, né? E hoje vocês têm quantas investidas no Brasil, Karime? Então, a operação da BVC aqui para a região começou em 2019. Ah, que legal. É super recente. A prática começou na Alemanha em 2001. A gente já está no nosso 4º fundo. Que legal. Mas aqui para a região começou em 2019. E o resultado disso foi investimento no AgVentures 2, que é o fundo da SP Ventures. Então, geralmente a gente investe no fundo ou 2 para entender o funcionamento da região. E daí vai crescendo o time, vai fazendo os investimentos diretos. Então, a gente está justamente nesse momento de validação. Faz-se todo sentido e em breve a gente anuncia um próximo investimento direto nosso. E como é que é essa dinâmica, né? Porque a gente recebe muito também interesse de corporates para investir no nosso fundo, mas muitas vezes eles querem talvez controlar, ou eles acham que, bom, não sei se o fundo vai investir no que eu quero, mas a gente sempre fala, bom, não, é para complementar sua estratégia de investimento, não é para replicar ou para substituir. Então, a gente é um componente que vai te dar mais visibilidade sobre coisas talvez que você não olharia. Sim. Mas não necessariamente coisas que a gente vai investir exatamente o que você vai querer investir. Então, tem coisas que você não vai gostar e, né, às vezes faz parte. Mas como é que é essa dinâmica com... É interessante, Kiran, que você tocou num ponto, né? Porque quando a gente começa a olhar um corporate que quer direcionar a estratégia do fundo, ele está se negando que existe um mundo que ele desconhece, um futuro que ele desconhece e uma disrupção do seu próprio mercado. É uma miopia. Sim, exatamente. E a gente, quando a gente olha, assim, acho que o olhar da BVC, ele é muito maduro, né? Tem um olhar muito forte de inovação. E também acho que de uma certa maneira de proteção, né? Então, assim, se a gente está entendendo o que está acontecendo no mercado, a gente como companhia consegue também, não numa mesma velocidade de uma startup, mas a gente consegue começar a rever modelos.
Mas esse olhar forte para a inovação, que não está muito no controle, é onde tem que estar toda a iniciativa, todo o foco, toda a energia. Pra gente, a gente tem isso muito claro. E assim, é até interessante algumas discussões assim, que a gente às vezes vai conversar com os corporates. Eu acho que ainda é questão de entender o porquê que o tem modelo. um corporate cap, Exatamente. Eles acham que é mais um M&A, né? Aquisições, eles pensam mais nesse mindset de vamos ver coisas para comprar, para controlar. Mas a ideia não é isso. A ideia é ter visibilidade e participar e ajudar uma disrupção, mudanças, né? Eu tenho até uma pergunta que eu sempre penso e agora surgiu a oportunidade de perguntar. Você acha que existe a possibilidade de existir vários unicórnios no agro, ou você enxerga que essas grandes empresas que quando enxergarem que tem uma possível disrupção em uma startup vão querer abocanhar essa tecnologia no meio do caminho? Bom, acho que é um bom ponto, né? Porque essa história dos unicórnios... Eu não sei se a gente vai ter tantos unicórnios de uma maneira generalista, mas eu acredito que a gente vai ter alguns unicórnios em agro. E vão ser justamente empresas que vão se posicionar de maneira meio que agnóstica. Estou vendo soluções para diversas pontas da cadeia, não só um único... Especificamente um nicho, né? Então, porque assim, é como se você olhasse a cadeia mais como macro, todo, né? Fora do porteiro. Que fosse ligando tudo. Porque se for muito pedacinho pontual, da cadeia, pontual, aí é um alvo fácil de aquisição. E faz todo sentido. Sim, sem dúvida. E é natural do mercado, não vejo problema nenhum. Super natural. E talvez, eu acho que em agro talvez seja a maior parte, porque... porque começou tecnologias incrementais, né? Vamos melhorar isso. Então, essa é uma aquisição muito fácil para a empresa pegar, porque é muito claro, né? O valor. Agora, se você pega uma coisa que é uma plataforma digital para crédito, para marketplace, para seguro, esse é mais macro, né? Uma coisa que vai resolver problemas dentro e fora do porteiro, mas não é uma aquisição para uma empresa de insumos, por exemplo. Ele não vai querer comprar uma plataforma de crédito ou de marketplace. Então, eu acho que esse tipo de solução é mais disruptivo. E não é um alvo óbvio para um corporate, não que é um tão pouco simples. Não é tão simples, né? Então... E muito provavelmente, se acontece uma aquisição com um target desses, é totalmente destruído. Não vai dar certo. Então, assim... Porque a gente já sabe, né? Vai ser, cadê o modelo tradicional de crédito? Não é assim que a gente vai, que nem o Traz para dentro, vamos fazer aqui dentro aí. Exato. Então, é isso, assim, eu acho que quem começa a olhar muitos elos da cadeia e não fica tão focado por cultura também, porque também tem esse ponto, né? Tem muita gente que é focada só em cana ou só em soja. E aí acaba ficando num pedacinho da cadeia por uma determinada cultura, é alvo de aquisição. Mas acho que quem foge disso e começa a pensar de maneira mais ampla, pode sim se tornar um unicórnio. Tem algumas startups que estão começando a pensar assim. Sim. Com modelos bem sofisticados também, então... Tem algumas que olham como régua de conexão de API de outras plataformas. Exato. Então é um play de tecnologia, é um play agro, é seguro, é crédito. Acessibilidade. E você foca só no Brasil ou regional, né, na América Latina? Como que é seu foco hoje? A minha cobertura é América do Sul. Então eu lidero os investimentos aqui. O que é legal na BVC é que também a gente sempre faz em duplas ou em trios. Então, eu sempre tenho um colega meu ou dos Estados Unidos ou da Europa me apoiando nas análises que eu faço, e eu apoio as transações de Estados Unidos e Europa também. Legal. Mas aqui na América do Sul você tem outra... É só você. Sim. Existe uma troca, então, na verdade, você fala assim, uma startup em vez de estar fazendo um modelo parecido com, vamos dizer, na Austrália, você tem acesso e consegue fazer essas comparações. Sabe o que é legal, Rodrigues? Quando a gente passa por uma aprovação de qualquer investimento dentro da BVC, seja fundo, seja startup, tem que ser por unanimidade do grupo. Legal. E o grupo, assim, a gente que está nos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemanha, visões totalmente China, diferentes. É super interessante. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, exatamente. Mas é justamente isso, porque se passar por um crivo com pessoas do mundo inteiro olhando e com perfis muito diferentes, né? Eu contei um pouquinho da minha história. Sim. Mas se for ver a equipe lá, a gente tem doutores em biologia, a gente tem algumas pessoas que vêm de investment banking, gente de private equity. Então, os olhares e os questionamentos são muito interessantes. Assim,
Claro, pode passar alguma coisa? Pode, mas tem um pouco menos de ângulos mortos. E você só olha a Aiga ou você está olhando também os outros? Eu olho geral. Geral, tá, mas assim, a Aiga é muito forte. A Aiga é mais a vantagem natural é aqui, né? Uma pergunta. Já que você olha a América do Sul, você enxerga uma diferença muito grande nos modelos que são criados aqui no Brasil, diferente da Argentina ou de outros países da América do Sul? Eu vejo... Aqui no Brasil, eu vejo muito mais... São modelos mais sofisticados que eles entram um pouco na complexidade por exemplo, do sistema financeiro do Brasil. Sim. Tem uma questão de distribuição em agro que é bem específica também. Então, tem acho que um olhar de complexidade e sofisticação em modelos de negócio e tecnologia aplicada. Quando eu olho, por exemplo, para outras geografias, né, aqui, outros países aqui da região, tem muito de biotecnologia. E muito mais early stage. A gente já tem startups mais maduras, né? Então, lá é um pouco... Você concorda aqui, né? Sim, sim. Eu vi, assim. Não, a gente vê no Chile, por exemplo, tem mais biotecnologia, porque lá eles têm apoio. Biotech é uma coisa que tem que ter apoio governamental. No early stage, porque tem um ciclo muito longo, sim, né? E o venture capital só vai entrar depois de um certo período onde você tem um produto, né, validado, talvez aprovado. E aqui você não tem tanto apoio, né, de governo, de bolsa, assim, tem algumas coisas, mas não é FAPESP. Mas, o apoio é para você ir morar fora. Comparado com os Estados Unidos, no Chile. Exato. Vai fazer lá fora. Bom, a gente vê no México mais food techs, né? A gente olha também o México. Então, aqui não tem ainda food tech, tanto coisa diferente, mas é mais coisa repetida, copiando de lá fora, que eu acho que muitas vezes não vai dar muito certo aqui. E aqui a gente vê que o mais importante é os fintechs agora, porque esse é realmente um dor de pequenos e médios produtores, né? Se você resolve a parte de acesso ao crédito, eu acho que você já começa a construir um caminho, né, para o produtor adquirir mais e mais tecnologia, né? Exatamente. Mas permite esse investimento. O primeiro problema para resolver é isso, acesso ao crédito. Aí depois você, em cima disso, você construir mais soluções, né, que são dores, mas não tão grande quanto o acesso ao crédito. E uma dúvida minha, como que é o funil de recepção de uma startup para você? Como que isso funciona? Tipo, chove startup para você ou você já tem uma seleção, uma segmentação? Como que uma startup entra em contato com a BVC hoje? Tem alguns canais, né? Eu tenho o básico, que entra no site, manda uma mensagem. E lá tem o contato de todo mundo. Então, assim, o e-mail tá no site. Então, se alguém quiser entrar em contato, pode fácil mandar de entrar. Mas tem muita coisa que vem das unidades de negócio. Legal. Porque passa por muita parceria, às vezes tem alguns projetos estratégicos dentro da BASF que fazem esse scouting de startups, que é interessante, né? De já pegar alguma coisa que está em desenvolvimento de uma parceria. Que tem fit, né? Exatamente. Então tem esse canal que é legal. Tem um canal que é super interessante, que eu não imaginava que existia antes de entrar na BASF, que são os times de Open Innovation. E a gente tem alguns times lá dentro. Então tem o de AgroStart, né? Que é bem conhecido. Mas tem o Fora da Lata, que é o programa da Souvenir. A gente tem o Start to Care, que é de cuidados pessoais em nutrição humana e animal. A gente tem o Onono, que é um laboratório de experiências digitais que a gente faz junto com os clientes. Então, assim, tem alguns canais de Open Innovation muito ligados às startups e aceleradoras que me trazem algumas coisas super interessantes e super qualificadas. Então, é outro canal que eu uso. E o contato direto com fundos de Venture Capital e Corporate Ventures. Tem as conexões, a troca. Com os hubs, você tem contato lá com o Tomé no Garage, ou o pessoal do Cuiabá AgriHub, tudo isso. Então, é isso, assim, é manter esses contatos, acho que deixar muito claro como que a gente atua, né, porque aí sempre lembram da gente em algum momento. Legal. E assim, vem bastante coisa interessante. Sim, imagino. Como que você faz essa seleção, né? Deve chover, oportunidade, e você tem que ficar selecionando o que faz sentido, o que tem fit, o que não tem fit, né? Eu fico imaginando a quantidade de startups que aparecem. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, não sei se tem muito fit com relação à BVC e à BASF, mas vocês preferem startups que olham para o B2B ou B2C, porque o CAC, né, nessas empresas, ele custa muito, né? Então, e vocês já estão inseridos no mercado, né? Então, quando você olha uma empresa que tem uma parceria com a BASF, você fala assim, eu consigo já cortar o CAC desse cara, né? Sim. É um ponto, assim, eu acho que, estou tentando pensar em empresas B2C, mas acho que a maior parte, 90%, 95% é tudo ligado a B2B.
Alguns modelos B2C, na verdade trazem dados para a gente poder melhorar as nossas soluções. Então, aqui da ponta indústria, né, que vai fornecer para as demais indústrias, a gente consegue começar a entender a demanda e daí orientar um pouco mais a nossa produção. Então, tem essas discussões, assim, de entender o que acontece na ponta de quem, por exemplo, utiliza um shampoo. O que isso tem de impacto no nosso desenvolvimento interno? Tá. Ou como é utilizado um defensivo no campo. Que impacto que isso tem para toda a cadeia. Então, tem essas discussões que são modelos um pouco mais B2C. Tem algumas empresas que tem mais a ver com AI, então a gente está começando a ver algumas coisas interessantes. E falando de impacto, esse tá dentro da sua tese de procurar coisas de ESG, de sustentabilidade, qual o peso disso? Eu sei que todo mundo está olhando isso. Pergunta, assim. É uma excelente pergunta e foi uma grande discussão que a gente teve no passado. Assim, como colocar ESG como parte, né, do nosso processo de investimento. De maneira resumida, ESG faz parte da estratégia. Então, assim, quando a gente faz a avaliação da estratégia, um componente, da componente estratégica, ESG está lá dentro, né? Não cabe uma avaliação apartada, né? Sim. Não. É o certo, que a gente faz também, né? Primeiro tem que ser, faz sentido, né? A tese está resolvendo um problema importante. E se tiver um impacto, esse é um bônus, né? É importante ter, mas não é... tem impacto, mas depois você descobre que aquele modelo não vai dar certo, né? Mas parece bonito, né? Mas tem que saber medir também esse impacto. Às vezes não é claro, né? Não é claro e assim, e às vezes pode ser um ponto que a startup nem está olhando, na verdade, né? Não, que é comum, né? Tem muitas startups tendo impacto e não sabe medir. Mas o que acho que olhando o caso especificamente de agro, qualquer... Estou generalizando aqui. Mas a maioria tem impacto, né? A maioria tem impacto. Eficiência, mais eficiência, né? Então você pensa em logística. Se melhora a logística no campo, você está falando... O que você está falando ali? De uma série de coisas. Sim. É uma empresa de logística? Que já é impacto. Sem dúvida. Quando você fala de crédito, a gente está dando acesso a crédito. Inclusão, né? Financeira. Inclusão, é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar. Uma pegada totalmente diferente, né? Então, para mim, assim, quando a gente começa a olhar startups de uma maneira geral, elas pensam em melhor eficiência dos dos mercados onde elas se propõem a oferecer soluções. E geralmente tem impacto. Da parte financeira a gente fala sempre que é o maior impacto que tem, porque o produtor no vermelho não pensa no verde, a gente sempre fala isso, porque se ele está endividado, ele não vai pensar em salvar o planeta, né? Ele vai fazer a forma mais fácil, mais barato. Se ele está bem financeiramente, ele vai virar mais responsável, né? Então, ele vai ter condições. Você tem olhado hoje muitas startups que estão financiando a colocação de placas solares, né? Sim, exatamente. A Agroforte, por exemplo. E tem muitos que estão olhando... parece, fintech, crédito não é tão impactante, mas porque tudo que vem daí vem dar condições para o cara investir em tecnologia, melhorias, tudo isso. Até pensar nos CRAs verdes que também tem. Não, depois você vai sofisticando aquele modelo, né, incentivando diretamente uma ação, né. Eu ouvi falar ontem, biogás, que o cara coloca nos plantéis de suíno, e o cara não cobra pela implementação, mas cobra um percentual do que for gerado. Pô, o cara não tem nenhum incremento muito de investimento e consegue melhorar. Mesmo com a startup nossa lá da Argentina, ele tem plataforma para gerenciar o sistema de irrigação e ele não cobra o produtor para usar. Ele gera crédito de água e depois alguém paga o produtor para usar aquela tecnologia. Então ele ganha $40 por hectare para usar sistema que está bom para ele economizar na água e energia. Então, além de usar a tecnologia, ele está ganhando em cima, né? Mas olha só que interessante, né? Tá começando a pensar na cadeia um pouco mais expandida, né? Sim. Como tudo, né? Não é só mais aquela relação de, eu consumo, eu pago. Então, eu consumo, alguém paga, alguém influencia. Isso. Tá gerando milhagem. Né? Não, exatamente. Uma milhagem, fidelidade. Tá gerando fidelidade. Mas eu queria te perguntar, Karime, dentro desse board em que você participa global, né? Se você puder abrir logicamente pra gente, qual que foi a grande startup que te chamou a atenção a nível global? Nível global? Que te fez assim, pô, isso aqui é um negócio, é um game changer, assim.
Bom, vou abrir, acho que tem público, talvez, Sim, né? é. Mas assim, Se você puder abrir, na verdade. É que tem muitas coisas interessantes, na verdade, que passam por lá, assim. Tem coisas muito de projeto de pesquisa, né? Então, como buscar uma nova fonte para nossa produção de monômeros, por exemplo, que não dependa de petróleo. Uhum. Super disruptivo, né? Porque a gente pensa em algo que vai alimentar todas as fábricas da BASF, então tem discussões desse tipo de projetos de pesquisa. Tem algumas empresas que fazem a reutilização de resíduos, então para gerar energia, né? E para gerar também componentes químicos para as nossas produções, então é bem interessante. Tem uma parte assim de química que é muito interessante. Nanotecnologia, vocês estão vendo coisas aí nesse parte especificamente de tecnologia de Olha, nesse período que eu passei, faz pouco tempo que eu estou um pouco mais de um ano, né? De nanotecnologia, eu acho que a gente deve ter passado uma ou duas ali. A gente via algumas coisas interessantes. Tinha um que começou com álcool gel, né, durante o Covid, e a eficiência, né, além de álcool gel normal, acho que ele dura 15 minutos, depois ele evapora. Esse produto que eles fizerem, primeiro era tão pequeno, né, você só precisava e demorava 24 horas de usar, mas tinha tantos usos que eles começaram em uma coisa óbvia durante o Covid e depois tem inúmeras, né, aplicações disso. Então, o mundo, né, cada vez mais está... Eu perguntei porque, assim, a nossa visão, ela é muito focada no Brasil, né? Sim. Mas existem, e essa troca, né, de olhares, de pensamentos e de usabilidade diária, né? Porque é diferente. Uma coisa, fala assim, uma coisa que é utilizada na Alemanha necessariamente não é utilizada no Brasil, mas se a gente pensar direitinho, pode ser que tenha uma usabilidade, né? Sim. Então... Eu não sei, eu concordo, talvez uma usabilidade, mas a questão é relevância. Sem dúvida, é isso. É isso, assim, porque, por exemplo, eu acho que crédito, a gente fica falando muito de crédito. Sim. É onde dói no bolso do brasileiro, né? Sim, específico aqui, né? Ou América do Sul, acho que em geral, né? Né? Se você vê na Europa, nos Estados Unidos, ele já tem linha de crédito. Não faz. Não tem, porque ele já tem... Primeiro, ele tem uma área fixa. Na Europa tá... Não, mas ele não tem onde... Ele tem o quinta geração daquela produtora que tem relação com o banco durante, né, 100 anos. A área dele é constante, ele produz 3 meses do ano, ele sabe exatamente o que ele vai precisar usar todo ano, então é constante, não tem risco. Agora aqui, Brasil, se o cara está bem, ele vai querer crescer. Aí o risco aqui com produção o ano inteiro, clima, tem muitos riscos, pressão, né, trópicos, né, então... aqui é um outro modelo, né? Acho que o tamanho de propriedade rural também é muito grande, diferente, né? Então, eu acho que assim, os modelos eles podem até se aplicar de um lugar para outro, mas a questão de relevância faz com que uma startup possa virar um unicórnio aqui e não seja nada fora. Ou o contrário. É verdade. Lá, você falou, que eu tô bem cético com a Europa. Eu acho que os caras estão gastando a grana que eles tinham acumulado. Eles vão... Eu também não vejo oportunidade lá no parte de AgTech. Sinceramente, Europa, Estados Unidos, eu não vejo como vai virar um unicórnio, porque os problemas que eles estão olhando são dentro do porteiro, que faz sentido, porque eles precisam produzir mais, porque ele não tem como expandir a área, né? Sim. E eles precisam também tecnologia, porque não tem mão de obra, então eles têm que ter mais robôs automáticos, né? E você me fez levantar um ponto que eu acho que é super importante ver se você está olhando, Karime. A gente tem falado com algumas startups que eles têm um nível de tecnologia, eles tentam implementar isso diretamente no produtor, só que às vezes nem o produtor e nem as pessoas que trabalham na fazenda têm o conhecimento necessário para tocar aquela tecnologia. Deve ser comum. Isso é muito comum. Então a gente está se deparando com visionários dentro da startup, mas que não olham para a simplicidade na hora da aplicabilidade, né? Sim, e aí as coisas se perdem, né? Sem dúvida. Eles olham muito na tecnologia, é um erro comum, né, do founder de pensar, se obcecar com tecnologia e não com o uso, né? Que nem ninguém quer saber como o iPhone funciona por dentro, né? Ele quer saber, o que eu vou usar, o que eu vou fazer com isso. Então,
É interessante, eu gosto muito de conversar com os agricultores para entender também quais são as dores, né? Porque tem muita startup que vem e fala que vai resolver a maior dor do mundo e na verdade não é. E o que me chamou muita atenção de um dos agricultores que eu conversei, ele falou que... Eu falei, o que te tira o sono, né? Eu achando que ele respondeu alguma coisa de clima, alguma coisa do mercado, né? Algum crédito. Ele falou, gente, pessoas. Então, realmente, assim, a gente... Acho que a gente, às vezes, tá aqui muito perto da Faria Lima e esquece como é que é a vida fora, né? Eu perguntei isso para meu irmão, que é fazendeiro lá na Europa, né? Aí, lá tem muitos problemas, mas eu perguntei ele para ele, se você tiver qualquer tecnologia, que seria? Ele já tem robôs para fazer ordenha, ele já tem quase tudo, né? Ele falou, o maior problema hoje é o dejeto, né? Das vacas. Ele fala assim, eu podia transformar isso em dinheiro, que eu acho que tem tecnologia para isso, né? Tem algumas de fazer, de uso. E esse foi um desafio que a gente fez nos Estados Unidos também com o Cargill, de como que trata para usar, reciclar, alguma coisa assim. E realmente é um grande problema lá, porque você tem muitas restrições de quando você pode... Antes você podia espalhar lá no campo, né, qualquer hora. Hoje não, tem épocas que pode, não pode, quando chove, é um grande problema, né? Nossa. E dor de cabeça, mas enfim. Aqui energia, não tem esse problema ainda, mas... já é energia, é um modelo, porque eu não vejo outra forma de mudar isso. Mas, Karine, deixa eu te perguntar uma coisa que eu perguntei para você o quanto que é relevante os founders, mas assim, eu queria te perguntar o que chama a atenção sua quando você conversa com o founder? Até pra gente preparar os caras que estão escutando aqui também, quando chegar o momento de falar com você na Series A, o que te dá o estalo quando você está falando com o founder? O que te chama a atenção? Se é esse trato com pessoas, se é a visão de futuro, o que você olha e fala assim, pô, isso aqui é um skill muito necessário para tocar uma startup hoje em dia? Rodrigo, na verdade é um conjunto de competências que faz esse pacote que é um empreendedor, Sim. né? Eu acho que a visão é muito importante, porque muitas vezes é essa visão que vai direcionar toda a equipe, que vai engajar cliente também, um cliente para fazer um teste. Sim. Então, essa visão, ela é fundamental. Então, ela tem que ser um cara visionário. Então, o lado visionário, acho que uma competência muito grande de liderança, e uma liderança, por exemplo, sabe, para conseguir engajar todo mundo. E eu acho que a questão do risco, sabe, como lidar com o risco, como tratar com o risco com... Tem que ter estômago, né? Assim. Eu acho que de maneira serena, não sei se dá pra falar desse jeito, mas assim, sem se desesperar, porque tem coisas que não dá pra fugir, né? Então, uma situação difícil de caixa não dá pra fugir, então você tem que mergulhar naquilo. Uma negociação difícil com o cliente não dá pra fugir, então tem que mergulhar naquilo. Tem que enfrentar, né? Então, assim, eu vejo muito essas competências, e o que eu gosto muito é também de conversar com a equipe, para entender a visão deles, né? Exatamente, só para ver se é essa percepção que eles têm do empreendedor. Eu gosto de ver um vendedor, né? A pessoa que sabe vender, porque se ele sabe vender, primeiro ele não vai ter problema para o cliente, e segundo ele não vai ter problemas para captar dinheiro, né? Porque o grande risco é sempre acabar o dinheiro, morrer na Vale da Morte, porque você não tem funding, ou você não tem cliente. Então, se ele sabe vender ou se vender, para mim, resolve muitos problemas. O resto você pode até consertar, né? Se o cara não é bom para se organizar, você arruma um CFO, um cara, né, que vai dar um pouco de... Mas eu acho, para mim, o essencial. Se é um cara muito técnico, focado, né, no desenvolvimento da solução, para mim, ele pode ser bom, mas precisa de alguém junto com ele para vender e sair e conhecer o cliente também. Eu acho que conheceria a história do cara e eu acho que é um pouco do que a gente tem feito aqui no Rural Ventures para entrevistar os founders, para ver de onde esse cara veio e o quanto ele é resiliente. Porque a gente sabe que se o cara ele é resiliente na vida ali
por Se aí. ele é comercial, vendedor, ele sabe receber rejeição, né? Sim, esse é normal, então esse é outro Tem ponto. pipe, né? Então, Ele fala, esse é natural. Frentes, né? Agora, o cara que é muito técnico, às vezes ele é muito sensível também. Se recebe um não, aí ele vai desistir, achar que não. Vou chorar nos códigos. Mas acho que esse é um ponto interessante, né? A experiência, né? A experiência diz muito um pouco do como a pessoa se comporta, que ela vai se forjando, né? Então, experiências mais ligadas a negócios, acho que a gente tem isso, né? De ter mais resiliência, de ter a questão de liderança, de visão. Agora, se é um cara mais técnico, talvez tenha um... às vezes dá certo, mas às vezes é difícil, né? Se ele inventa alguma coisa que realmente se vende sozinho, então tudo bem, mas se não... Se o cara acha o Product Market Fit rápido e começa a gerar demanda, né? Naturalmente, o mercado vai carregá-lo, mas... Mas, gente... A gente tá falando, eu tô pensando num negócio que pensa num negócio que é pra crescer muito, pensa num negócio que é pra ser um unicórnio, que é um negócio que mexe com complexidade, sofisticação, aí já não se vende sozinho. Não, exatamente, não é realidade. A realidade é outra. Então, esse é o sonho, né? E talvez seja assim, uma empresa que vai crescer, vai ter o seu nicho ali e vai se vender sozinha. Assim. Esse é um ponto importante, né? Todo mundo que monta uma startup tá atirando pra lua, né? Como eles falam, né? Tipo, todo mundo, atirando pra lua. Mas, na verdade, eu acho que ter uma startup ou ser empreendedor não é diferente de ser empreendedor no século passado. Só que virar unicórnio ou não quer dizer que seu business não vai ser um business estável e vai ser rentável, né? Exato. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Todo mundo tava olhando para um business escalonado, que vai fazer múltiplos gigantes. Mas se não acontecer isso, e que pode acontecer, e a grande maioria, na verdade, de 100, 96 não viram, né? A diferença do AgTech, eu acho que quem não dá certo pode virar um SME, né? Um Small Medium Enterprise. Sim. Nos outros techs, eu acho que tem menos chance disso. Ou coisa dá certo e vai explodir, ou vai morrer. Agora, no AgTech, normalmente as soluções são coisas legais, mas só que não tem tração ou crescimento exponencial. Aí não vai atrair o venture capital, mas ele pode continuar com uma empresa pequena normal, empresa, né? Empresa normal. Entendendo bem os clientes, Sim, né? sem dúvida. E tem muitos casos desses, né? Sim, acho que a grande maioria. E acho que aí o ponto é o que o empreendedor ele quer, né? E quem que ele traz para ser sócio. Porque a partir do momento que trouxe um VC, um CVC, a dinâmica muda, né? Ah, sim. Vai ser acelerado, né? Exato. E eu acho que esse é um ponto também, que é legal de comentar, porque eu gosto, e também é quase como, não vou dizer que é uma restrição, mas é uma regra nossa interna, de investir em empresas que já passaram por um investimento qualificado. Ah, sim. O que isso quer dizer? O empreendedor ele entende de governança, ele entende que o jogo mudou, então que tem que ter crescimento, ele entende de reporting. Sentiu pressão, né? De um lado, não vai ser um choque. De um lado um pouco diferente do que é um cliente pressionando, né? Então, Sim. Isso é uma coisa assim que é importante, né? Esse relacionamento com o investidor que alguns empreendedores acabam deixando de lado. Esse é um ponto super importante, né? O Series A, ele já tá numa escala de negócio gigantesca, né? E acho que o ponto principal é que o cara foi bem resiliente por ter aguentado as pancadas todas do nosso amigo Kira, né? Nosso papel é exatamente esse, segurar o mão do cara entre o seed e até o Series A. Preparar, porque a maioria, eles receberem investimento anjo, só que o anjo ajuda no parte, às vezes comercial, técnico, mas ele não sabe a próxima rodada, o que tem que fazer para fazer um Series A. A maioria não tem nenhuma ideia de como que vai ser o pitch, o que está faltando dentro do pitch, que o próximo investidor pode ser não do agro, pode ser um fundo mais genérico, né, ou de fora. Então a gente faz esse trabalho para preparar para esse próxima captação, que é muito diferente do que fazer junto com um anjo que conhece o agro, tem interesse e gosta da ideia, então... Tá investindo porque conhece, né? E que, corrija se eu tô errada, mas pra mim tem um gap gigantesco, assim, entre o seed e o Series A. Depois enorme, tranquilo, sim, né? sim. Mas, assim, quem passa por isso... Assim, o critério para a gente investir é ver se a gente vai conseguir passar esse gap, né? Levar esse startup para um Series A. E muitas vezes esse é o critério que a gente fala, não, esse não vai acontecer. É o vale da morte. Não, a gente vai decidir, não, esse a gente pode ajudar para chegar num Series A. Esse não tem chance. Ou vai demorar muito, aí a gente não tem esse tempo. Então, essa é a nossa visão de,
em 2 anos a gente prepara um Series E com esse startup, ele vai ter o modelo ou não? É muito fácil responder isso, então... E você, depois que você investiu os cases que vocês tiveram lá fora do Series A, como que é o processo depois que é investido? Como que a BVC atua, né? Ela faz a conexão direto com a BASF? Como que funciona? Bom, às vezes as conexões já existem, ou a gente faz essas conexões, tanto assim, em cada uma das regiões, e algumas startups têm planos de internacionalização. Ah, legal. Então, a gente também faz essas conexões. Soft landing, né? Exato. Então, no nível global, então, uma que quer trocar de geografia, então, a gente acaba facilitando esse tipo de conexão. Pô, isso é muito legal. Mas você é muito hands-on no parte depois que você investe, você normalmente exige um lugar no conselho? Sim, pelo menos como observador. Observador, pelo menos como observador. Tem algumas discussões bem interessantes, né, sobre ter um estratégico no conselho ou não, tendo que em alguns casos pode até causar alguns conflitos, outros não, mas pensando na BVC, comunidade autônoma, a gente tem esse Chinese Wall para evitar esse tipo de conflito. Então, pelo menos uma posição de observador. Se a gente lidera o investimento, com certeza uma posição de conselho. Legal. E eu acho que é mais importante a relação que a gente constrói com o empreendedor. Então, a gente se fala bastante. É super importante. Bom, Karime, a gente está chegando ao final. Vou entrar no ping-pong para conhecer um pouquinho melhor você. Não sei se você já escutou algum podcast nosso, mas... Antes da gente entrar no ping-pong, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E, Karime, para conhecer um pouquinho mais você, se tiver alguma dica de algum livro que você está lendo, que você acha que é interessante o empreendedor ler, ou que até mesmo a gente que está aqui conversando contigo, viu que você tem bastante conhecimento, se você falar assim, leiam esse livro que é super interessante sobre o meio, sobre o business. Tem um livro que eu sou apaixonada. Acho que todo mundo devia ler. Porque a gente sempre fala das coisas dando certo, tudo bonito, os unicórnios passeando no parque. Ninguém conta o que acontece no Vale da Morte. É verdade, né? Tem um livro que eu acho que é muito bom, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Nossa, esse livro é ótimo. Maravilhoso, assim. Acho que todo mundo deve ler, porque traz tanto uma perspectiva de VC, mas também de gestor de uma companhia, de relacionamento com o empreendedor, com investidores, liderar uma equipe numa situação difícil, e todas as tomadas de decisões como foram feitas. É mais real, né? Eu acho maravilhoso esse livro. Acho que todo mundo devia ler, independente de ser empreendedor, investidor, assim, é um livro da vida. Esse livro é de consulta, né? De cabeceira, né? De cabeceira. E quando você tá passando por uma dificuldade, você tem algum mantra, alguma coisa que você levanta pra te levantar, pra te jogar pra cima? Sabe que tem uma coisa que eu sempre penso? Nunca fique preso a uma circunstância. Isso é muito bom. Eu tava viajando com meus amigos, aí viajando pra Argentina, tinha esquecido todos os documentos e tal. O pessoal, todo mundo... você esqueceu, você não vai conseguir entrar. Eu falei assim, cara, quando você fica velho, /experiente, né? Você deixa os problemas acontecerem, chegando lá você resolve. É isso, né? Na verdade, é esse mindset, né? De você resolver os problemas, né? Karime, muito obrigado pela sua participação, foi excelente a gente trocar essa ideia. Se você quiser deixar seus contatos, para que o pessoal que está escutando, que queira trocar ideia, conversar ou apresentar mesmo uma startup que esteja próxima do Series A, fique à vontade. Bom, acho que assim, fica fácil de achar no site da BASF Venture Capital. É só entrar, colocar BASF Venture Capital time, vai ter no meu contato ali, meu e-mail, telefone. Então, estou super à disposição. A gente pode pôr também no... Podemos, lógico. Se quiserem colocar também. Vou marcar você em todas as redes sociais que você tiver. Combinado. E eu queria muito agradecer pela oportunidade de participar aqui desse podcast. Acho que tem um lado que é muito bom de poder trocar com os empreendedores, e esse tipo de iniciativa faz com que a gente tenha muito mais alcance. Então, assim, a ideia é tocar nesses assuntos que normalmente você não vai achar, né, em outro tipo de programa, porque são mais específicas as dores, né, do founders. Exato, mas assim, eu queria agradecer muito, parabenizar. Obrigado você. E venham os próximos. Maravilha. Pessoal, bora aqui na próxima semana? 35 agora, né? 35, passar o Vale da Morte. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos siga no Instagram, @ruralventures_br, e também fique ligado na BMC News.
toda quinta-feira, ali às 7h45, é isso? Toda quinta-feira às 7h45 da manhã, porque é um programa agro, tem que acordar cedo, né? E nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado, gente. Até a próxima semana.